Bom dia, querido irmão, querida irmã, bom dia a todos que estão acompanhando esse estudo. Espero que você esteja compreendendo, espero que você consiga entender o que Deus está falando ao seu coração. Já estamos quase chegando ao final do nosso estudo, só falta mais este de hoje e mais dois, e nós vamos concluir esta série de estudo. Mas continue acompanhando, continue fazendo pergunta, continue estudando, se aprofundando. Vamos entrar numa outra sequência, nós vamos desejar qual é a nossa sequência. Eu sei que você deve estar escutando barulho de chuva, espero que esse som não te atrapalhe, pelo contrário, te ajude a compreender o estudo de hoje. E o estudo de hoje é capítulo 25 do Ouvindo a Voz de Deus, Educação Cristã. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de abrir a Tua Palavra. Fale ao nosso coração, nós te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem. A primeira pergunta que nós temos aqui é: por que é importante seguir os conselhos de Deus a respeito da educação dos filhos? Por que é importante seguir os conselhos de Deus na educação de filhos? Jó capítulo 36 e o verso 22 diz assim, 22. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Então, qual é o conselho? Que importante conselho? Por que é importante seguir o conselho de Deus? Porque Deus é o nosso mestre. Olha que interessante. Deus é o nosso mestre. E nós temos que ter essa compreensão. Qual foi o método original de ensino utilizado por Deus? Vamos lá. Qual o método usado por Deus? Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. E o verso 15, Gênesis 2, verso 15, e o verso do 15 ao 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Então, o método que Deus utilizava era transmitir esta mensagem face a face, né? Através da natureza. Olha que coisa interessante, né? Muito bem. Qual foi o antecedente bíblico para as modernas escolas cristãs? Olha aí, quem foi o antecessor das escolas cristãs? Segundo Reis, capítulo 6, 2 Reis, capítulo 6, e o verso de 1 até o verso 7. 2 Reis, capítulo 1, verso 1 até o verso 7. Aqui está Eliseu, olha só, qual foi o antecedente bíblico? Eliseu, ele diz assim, disseram os discípulos dos profetas Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais, vamos, pois, até o Jordão, trazemos de lá vigas, construímos lugar para que habitamos. Respondeu ele: ide. E disse: servir-te-iremos como teus servos. E ele tornou: eu irei. Olha que coisa interessante. Aqui está a primeira escola de profetas. E o primeiro professor da escola cristã foi Eliseu. Muito bem. De que modo funciona a escola que Cristo dirigia durante o ministério terrestre? De que forma funcionava, né, a escola cristã que Cristo dirigia? Vamos para Mateus capítulo 4, verso 18 até o verso 25. Mateus 4, 18 a 25. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então lhes disseram, e deixaram tudo imediatamente e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, que estava no barco, na companhia do pai, consertando redes. Chamou-os. Então eles, no mesmo instante, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, e a sua fama se espalhou por todos os lugares. Da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia. Então, qual era o modelo? Como funcionava? Era uma escola andante, né? Uma escola andarilha. Isso era costume, prática da época. As pessoas iam andando
o mestre ia andando e os seus discípulos iam atrás dele para acompanhar o mestre enquanto ele conversava, enquanto ele pregava, ele curava, enquanto ele pregava, ele caminhava, enquanto ele caminhava, ele mostrava a natureza e assim ele iria ensinando. Que diferença existe entre a educação cristã e a educação secular? Olha que interessante, né? A educação numa escola cristã e a educação numa escola secular, uma escola mundana, uma escola sem princípios cristãos. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12, diz assim a palavra, olha, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos porque Deus nos foi dado gratuitamente. Então veja, a diferença é que as escolas cristãs não têm um espírito mundano, né? E o 3, verso 19 diz assim, ó, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Então, a diferença é que a educação secular é mundana, né? E a educação cristã tem princípios, educa para a eternidade. Olha só que coisa. Quais são os desafios enfrentados por estudantes cristãos em instituições seculares? Você deve ter alguma pessoa aí que está fazendo faculdade, algum parente, algum amigo, algum irmão, algum filho, está fazendo faculdade. E qual é a pressão que eles sentem quando eles estão nessas escolas mundanas, né? Colossenses capítulo 2, verso 8, diz assim a palavra do Senhor, olha, cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo. O problema é que estas escolas e estas faculdades e esses locais de ensino estão ensinando filosofias contrárias àquilo que a Bíblia prega. Olha que coisa interessante. 1 Timóteo capítulo 6, verso 20, diz assim, ó, 20 e 21. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis, profanos, contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando se desviaram da fé. Olha só qual é o cuidado que tem que tomar, porque alguns têm se desviado da fé em ir para esses tipos de instituições educacionais, né? Qual é o conselho que a Bíblia dá aos pais com respeito à educação dos filhos? Deuteronômio capítulo 6 e o verso 5 até o 20, até o 9. Capítulo 6, verso 5 até o 9. É o conselho que a Bíblia dá para os pais. Olha só. Capítulo 6, verso 5 até o verso 9. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarás no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos e elas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando, tendo as atrás como sinal na tua mão, e te serás por frontal nos teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, qual é o conselho? Ensine a criança o caminho que deve andar, ensine os preceitos bíblicos, para que, caso ele tenha que ir estudar em uma faculdade, em uma escola secular, ele esteja preparado para defender a sua fé. Agora, quais são os objetivos que o Senhor tem para nossas crianças e os nossos jovens? Quais são os objetivos? Olha que interessante, né? Quais são os objetivos que o Senhor tem para os nossos jovens e as nossas crianças? Isaías 54 e o verso 13. Diz assim, ó, 54, 13. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Deus quer a paz, mas Deus quer que você ensine a criança o caminho do Senhor. Olha que interessante. E o 49, 25 diz assim, ó, 49, 25. Mas assim diz o Senhor, por certo que os preços se tirarão ao valente, os presos se tirarão do valente, e a presa do tirano fugirá,
porque eu contentarei com o que se contentam comigo e salvarei os teus filhos. O Senhor quer salvar os nossos filhos, né? E Provérbios 22:6 diz: ensina a criança o caminho em que deve andar, e mesmo quando for grande, não se desviará dele. Aqui está o nosso desafio como pais, hoje dia dos pais, né? Parabéns a todos os pais. Nosso desafio como pais é educar a criança no caminho do Senhor. Ensinar a verdadeira doutrina cristã, na educação cristã, para que possamos salvar os nossos filhos. Você gostaria de seguir essas orientações bíblicas? Você tem o desejo de que Deus te ajude a ensinar teus filhos os teus princípios? Se é esse seu desejo, ore comigo para que possamos abençoar os nossos filhos através da educação cristã. Oremos. Querido Deus e Pai, nos ajude, Pai Senhor, a educarmos os nossos filhos. Pedimos que o Senhor nos ajude, nos abençoe e que o Senhor conduza os nossos filhos numa educação saudável para que nenhum deles se perca. Nos ajuda, Senhor, como pais, a orientar os nossos filhos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E aqui fica o meu convite para que você possa conhecer a Escola Adventista aqui em Valença ou em qualquer outro lugar que você esteja. Conheça a educação adventista. Venha fazer uma visita à escola. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Todos tenham um bom dia e um feliz Dia dos Pais.